A gente vai falar com o Rodrigo Capello agora, mas não é sobre esse jogo, não. É sobre uma preocupação que envolve a SAF do Botafogo, né, Capello? Bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto, Garamboni, Pedro Moreno. Pois é, tem preocupações em relação às dívidas, né? Porque a SAF veio, tem aporte de um novo investidor, do John Textor, mas não por isso as dívidas do passado ainda não têm a sua influência, o seu peso, e elas estão causando problemas ao Botafogo. A Gabriela Moreira publicou ontem, no GE, no blog dela, uma notícia dizendo que a SAF do Botafogo não paga as dívidas cíveis desde dezembro. E como eu já vim apurando esse mesmo assunto, Barreto, aproveitei aqui o gancho para a gente poder falar um pouco mais sobre essas dívidas do Botafogo e esclarecer um pouco a situação para o torcedor. Os números que você está vendo na tela, eles ilustram o principal problema e o motivo pelo qual o Botafogo está desistindo daquele acordo que ele tinha feito previamente via regime centralizado de execuções. O endividamento do Botafogo em março era de 966 milhões de reais. O endividamento em setembro era de 963, apenas 3 milhões a menos. Mas nesse período, o Botafogo ele pagou em dívidas, no total, tratando de tudo, tanto fiscal quanto civil, trabalhista, CBF, FERJ, todas as dívidas pagas nesse período foram de 63 milhões. Então, como é que pode a dívida ter um pagamento de 63 milhões, mas baixar apenas 3? Esse é o problema, são os juros. No momento em que a lei da SAF foi formulada, isso anos atrás, ficou estabelecido ali, por sugestão do Botafogo, diga-se de passagem, informação de bastidor, que a taxa de correção nessas dívidas seria a taxa Selic, tá? Que é uma taxa que no noticiário econômico está o tempo todo, é a taxa básica de juros do país. E essa taxa naquele momento era de 2%. Hoje essa taxa está próxima de 14%. Então os juros de hoje são diferentes dos juros de quando a lei foi feita, de quando o primeiro acordo foi montado, e isso prejudica muito a SAF do Botafogo, porque ela paga e não consegue baixar a dívida. Então qual foi a decisão que a SAF tomou? Isso é a diretoria do John Textor. Para-se de pagar as dívidas, tá? Via esse acordo do regime centralizado de execuções, e vai-se buscar uma outra renegociação, um novo acordo com os credores, tanto cíveis quanto trabalhistas, para conseguir achar um novo deságio, um novo prazo de pagamento, uma nova taxa de correção, principalmente para que esse problema seja resolvido. Essa é a história. Agora, a gente tem que destacar aqui que a SAF do Botafogo, a diretoria do Botafogo tomou a decisão deliberada de não pagar o RCE. Né, de não honrar com aquele acordo que havia sido feito. E isso expôs o clube a uma série de riscos, a uma série de problemas. Então, os credores começaram a reclamar, a justiça começou a questionar, né, por que não está pagando. Além de não pagar, por que não mandou demonstrativos financeiros, toda a parte de transparência que tinha que ter, se não da porta para fora, no mínimo em relação aos credores e à própria justiça, e a SAF não cumpriu isso tudo. E isso expôs a SAF a esse risco de tomar bloqueios, penhoras, execuções, de ver aquele acordo desfeito, de todas as cobranças voltarem de uma vez. Né? Então, hoje a SAF está correndo para conseguir refazer esse acordo, que pode ser dentro ou fora do RCE, e não expor a SAF a tomar um monte de execuções que estrangulariam o caixa definitivamente, né? Porque a dívida é muito alta. Capello, a gente está acostumado a acompanhar noticiário de não pagamento no futebol brasileiro por pura e simples falta de dinheiro, né? Claro, falta de dinheiro naquele momento. Houve falta de organização até então, falta de responsabilidade, falta de um monte de coisa. E no fim das contas, faltou dinheiro. Então, agora, quando a gente fala em SAF, falta de dinheiro não é a primeira coisa que vem à mente. Então, pelo que você está passando para a gente, não é que a SAF do Botafogo ou o Botafogo estejam nesse momento sem dinheiro para pagar as dívidas. Está buscando uma nova estratégia para pagar, embora, como você também pontuou aí, isso inclua alguns riscos. Está correta essa percepção? É isso? Está correta, e riscos aos quais o Textor foi alertado que correria se decidisse não pagar o RCE como fez. Né? A gente tem que deixar tudo muito claro aqui, porque o torcedor, ultimamente, ele tem adotado algumas narrativas, algumas ideias de que, não, a SAF só não está funcionando porque os juízes, que são maldosos, não estão respeitando a lei e estão colocando cobranças em cima da SAF que não são devidas. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que, por um lado, a SAF ela ainda não gera tanta receita assim, a ponto de esses 20% serem suficientes para pagar um grande volume de dívidas e fazer o volume baixar. E, por outro, se o aporte do John Textor for todo usado para pagar dívidas, não tem investimento no time,
E como a gente percebe por essa evolução da dívida, ele vai aportar um monte de dinheiro, vai pagar um monte de dívidas, mas o valor ele não vai baixar em nível suficiente porque a taxa de juros está muito alta. Então, o cenário é esse. O Texto tomou uma decisão consciente, deliberada, de não pagar as dívidas para entrar numa renegociação com os credores. Essa renegociação hoje, ela está acontecendo, e ela está acontecendo assim com uma pressa de dias, de horas, tá? Então, a ideia é que se encontre um novo acordo com os credores trabalhistas e também com os cíveis, para fazer a diferenciação. Estamos falando de funcionários, jogadores, técnicos, as pessoas físicas do lado dos trabalhistas e as empresas, né? Aí entram instituições financeiras, entram acordos de imagem, todos esses na parte civil. Eles estão correndo para fazer esses novos acordos para conseguir voltar à justiça e dizer, olha, temos aqui um novo acordo com os credores. Aí a dúvida é, a gente pode incluir esse acordo dentro do regime centralizado de execuções? E isso deve ter algum problema, porque o prazo de pagamento que eles estão propondo aos credores é maior do que 10 anos, que é diferente do que prevê a lei. Se o juiz deixar, ok, entra no acordo. Se não deixar, eles vão precisar fazer uma recuperação extrajudicial, na qual eles fazem um acordo com os credores, vão à justiça e dizem, olha, chegamos a um acordo, esses são os termos, homologa. Então, a estratégia da SAF é essa. E é importante entender nessa história que não tem herói e vilão, não tem mocinho e bandido. Você tem um empresário que chegou, que tinha dinheiro sim, que investiu, que aportou, contratou jogador, tem seus compromissos de pagar a dívida, e ele tomou uma decisão consciente de não cumprir o acordo que tinha sido feito pela associação e buscar um novo acordo por causa dessa mudança da taxa de juros, principalmente.